Entendo. Ó, deixa eu te ajudar. Ahn, lidar com traumas é uma coisa que de fato não é fácil. De fato não é fácil, né? Meu óculos está quebrado. Fica inchando um pouquinho os badalos aqui. Mas, ó, lidar com traumas é uma coisa que não é fácil e que é preciso uma determinada forma para você adaptar a sua mente, né, a uma nova contextualização, a um novo significado que vai trazer toda uma influência, né, em cima da sua psique para que ela mude por completo toda a produção que exerce. Então, vamos entender isso pelo princípio básico. Basicamente, tudo começa na sua memória, né? Você vai ter basicamente todas as representações da vida, né, das coisas que ocorreram em sua vida arquivadas na sua memória. Isso tudo vai dar origem aos seus pensamentos a partir do momento que é lido, correto? E esses pensamentos, eles em sua primeira forma, em sua primeira instância, eles são essenciais, ou seja, eles são inconscientes. A partir do momento que existe uma própria leitura exercida por outros mecanismos que ainda é desconhecido nas pesquisas, até mesmo acerca da inteligência multifocal, você vai ser nascido os pensamentos dialéticos e antidialéticos, tá? Que esses são os pensamentos conscientes. É muito simples. O dialético são basicamente os pensamentos comuns, né? E os antidialéticos são os pensamentos que abarcam imagens, né? Ou seja, o pensamento que abarca determinadas mídias, né? Imagens, às vezes até mesmo os áudios. Então, você vai ter exatamente a atuação desses dois pensamentos, que basicamente eles vão formar o eu. Então, o eu, eles são gerados por esses dois pensamentos, os pensamentos dialéticos e os antidialéticos. E é só eles dois que você tem controle e é só eles dois que você pode usar. Então, basicamente, acontece que os traumas, né, eles são arquivados na memória e, basicamente, a partir da leitura desses traumas vão nascer pensamentos que são de natureza perturbadores. Né? Os traumas, eles criam janelas perturbadoras que, basicamente, vão dar origem a um conjunto de pensamentos que são perturbadores. E a forma de lidar com os traumas é exatamente usando a produção gerada para influenciar uma nova produção. Ó, grava isso aqui. Você vai utilizar a produção gerada para gerar uma nova produção. Vou explicar. Vai acontecer que da leitura desses traumas, de novo para você entender. Porque isso aqui é uma coisa que é fundamental, e eu faço questão de explicar isso detalhadamente, porque isso tem que ser entendido. Os traumas, quando ocorrer esse evento, vão ser geradas representações dele na memória, arquivadas na memória. A memória, essas representações vão ser lidas, tá? Essas representações vão ser lidas, eu não vou falar são lidas por quem e como, porque isso basicamente vai gerar confusão em você. Mas essas representações, elas são lidas, e dessas representações nascem os pensamentos. Até aí você entendeu. Essas representações, esses arquivos na memória são lidos, e aí nascem os pensamentos. Fechou. A partir do momento que nascem os pensamentos, esses pensamentos são inconscientes. E os pensamentos que vão derivar desses pensamentos são pensamentos conscientes e que vão formar o seu eu. Aqui você já está tendo consciência do que está sendo produzido pela sua mente. Né? Então esses pensamentos perturbadores vão chegar na sua mente e agora você só tem dois caminhos. Ou você vai utilizar os pensamentos antidialéticos para distorcer o conteúdo, para distorcer o conteúdo, ou você vai utilizar os pensamentos, presta bem atenção nisso, ou você vai utilizar os pensamentos antidialéticos, ou seja, os pensamentos imaginários, para distorcer esse conteúdo, ou você vai utilizar esses pensamentos para realizar uma nova projeção.
Você tá entendendo? Por quê? Porque essa projeção antidialética, ela vai ser arquivada na memória. Essa projeção antidialética, ela vai ser arquivada na memória. E aí, essas RPS, quer dizer, não posso falar termo técnico, esses registros que basicamente foram feitos do trauma, eles vão ser mudados. E a partir do momento que os registros forem mudados, a produção que deriva dos registros também muda. Por quê? Porque o restante deriva dos registros, né? Ou seja, são os registros que são lidos para a formação dos pensamentos. E aí os pensamentos vão gerar os sentimentos vão gerar os comportamentos. Entendeu? Então, quando a gente muda lá a raiz, inclusive essa é a base, né, da Escola de Desenvolvimento Definitivo. O foco é você pegar a raiz e mudar a raiz. Quando mudar a raiz, mudam-se os frutos. Entendeu? Então, basicamente, você vai ter que utilizar o pensamento antidialético, o pensamento imaginário, para criar formas de distorcer isso, né? Distorcer para ser favorável a você, né? Ou seja, a partir do momento que você distorce o conteúdo traumático, você basicamente faz com que esse conteúdo traumático não seja mais tão traumático quanto era. É claro que isso não é feito uma vez só, isso é feito várias vezes. Então, várias vezes você vai ter que imaginar determinados cenários que você gostaria que acontecesse. E dentro desse campo imaginativo, você vai criar os cenários ideais. Os cenários ideais. Eu gostaria que fosse assim. Imagine assim. E isso sendo repetitivo, às vezes executado, vai começar a influenciar a tua memória. Porque esses pensamentos, eles são exercidos na memória. Inclusive, o pensamento por imagem é o melhor pensamento, né, que basicamente, que facilmente é arquivado na memória. Fabrique as imagens, cria o conteúdo imaginativo, e esse conteúdo ele vai sendo registrado na sua memória. Entende? E aí vai alterando os registros dos eventos traumáticos. Cara, essa é a melhor forma de lidar com trauma. Você não vai encontrar outra. Você não vai encontrar outra. Inclusive, eu pesquiso isso, cara, em milhões de livros. Né? Eu pesquiso isso em milhões de livros. E eu só encontrei isso na teoria multifocal. Né? E mesmo assim não está claro, você tem que fazer outras pesquisas em paralelo para que você possa descobrir. Então a melhor forma de lidar com os traumas é mudando os registros dele na memória, e você só consegue fazer isso a partir do momento que você começa a trabalhar todo esse conteúdo imaginativo para distorcer a situação ou criar uma situação favorável. Entendeu? Pega isso, cara, e seja feliz, porque você vai aplicar isso e vai fazer isso com repetição, e isso uma hora certamente pode ter certeza que vai libertar você dos traumas que você carrega.